Olá, estamos começando mais um episódio do Contabiliza PharmaCast, este projeto da Contabiliza Pharma que tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade. Aqui comigo está Olegário Araújo, cofundador da In360. Olegário é especialista em varejo com atuação nos setores de supermercados e drogarias, formado em administração e mestrado acadêmico na linha de estratégias de marketing pela FGV e a ESP e foi diretor de atendimento ao varejo na Nielsen. Olegário se tornou meu amigo, né, Olegário, meu mentor durante meus 16 anos de carreira como jornalista especializada no mercado farmacêutico e é aquele tipo de pessoa que a gente quer ter sempre por perto. Seja muito bem-vindo, Olegário. Olha, começar assim é muita gentileza, a gente se emociona ao vivo, assim, né, conversando. Presença ilustre. Presença, sim. Muito bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigada. Eu também parabenizo a Contabiliza Pharma pela iniciativa de levar conhecimento para as pessoas, de ampliar tudo isso, né? Porque esse mundo que muda tão rápido, muito rápido, ficar atualizado é um desafio. E é muito importante ter empresas, né, que queiram fazer isso, disseminar conteúdo. E assim que o projeto foi idealizado, você sempre esteve aqui no nosso hall de convidados. Muito obrigada. A gente vai falar um pouquinho do que eu tenho visto você falar, né, ao longo desses anos que a gente já se conhece, já te entrevistei muitas vezes, já assisti várias palestras. E você sempre fala, né, Olegário, sobre a importância das pessoas estarem no centro das negociações. Por quê, né? E que pessoas são essas? Opa! Lígia, eu gosto tanto do tema que eu fui estudar aí, te atualizando um pouco de alguns tópicos. Fui estudar mediação de conflitos, coach e terminei agora, entreguei um TCC em neurociências e comportamento humano. Sempre estudando, gente, é o exemplo, viu? Sempre, minha esposa olhou e falou, agora você vai dar um tempo. Eu falei, mas já tem 4 cursos pro ano que vem. Meu Deus do céu. Mas, primeiro, quem faz acontecer é o ser humano. E a razão de uma empresa existir e o sucesso dela depende dela entender as necessidades humanas. Porque na medida que a gente entende a necessidade do outro e atende bem, nós vamos vender mais e melhor. Se eu não atendo, se eu não entendo, eu não vou poder atender e não vou prestar o melhor serviço. Então, quando a gente pensa nesse ser humano que tem uma necessidade, quando vai no nosso ponto de venda, na nossa loja, assim, que necessidade ele está querendo resolver? Essa necessidade pode ser por prazer, pode ser realmente uma busca do bem-estar, em beleza pessoal, pode estar associado à autoestima, não importa, é uma necessidade que a pessoa tem. Então, o nosso papel é colocar esse ser humano no centro, entender aonde está o nosso ponto de venda, tudo. E é um papel desses seres humanos que estão negociando, seja do lado do distribuidor, né, ou da indústria, e do outro lado o varejista, fala assim, que solução que eu vou estar oferecendo para quem? E eu também tenho que entender essa dinâmica, porque é mais do que o negociador, eu estou interagindo com outro ser humano também. Então, nós temos que resgatar a humanidade. No meio da tecnologia, resgatar a humanidade é fundamental, porque aí dá para dialogar. Olegário, quando a gente fala em pessoas, né, eu acho que logo de cara, para a grande maioria, vem à mente o cliente, né? Porque a gente ouve muito falar, o cliente manda, o cliente tem razão. Mas não é só isso. Não. As pessoas das quais a gente está falando aqui não são só os clientes. São os nossos clientes internos também, né? Sem dúvida. As pessoas os colaboradores e quem está fazendo parte ali da negociação também. E não é só negociação, né? Primeiro, o resultado é a soma de todos os esforços humanos. Processo, tecnologia são fundamentais, mas são meios. Então, quando a gente está falando desse cliente interno, eu lembro sempre de um trabalho que eu estava fazendo, que a diretoria falou, queremos oferecer a melhor experiência. E a pergunta é, como é que é a experiência do seu funcionário? Porque se a experiência do funcionário for ruim, que condições humanas que essa pessoa tem para atender bem o cliente, que é um ser humano também lá do outro lado. Sim. Mas ela não vai estar bem para fazer isso.
Então, cuidar das pessoas, mais do que nunca, é fundamental. Aliás, eu estou lendo um livro que eu terminei essa noite, chamado Extremamente Humano, ou Humanidade Extrema, na realidade. Fala, do jeito que o mundo está indo, se a gente não colocar as pessoas no centro, não vai dar. E olha que o autor desse livro é reconhecido internacionalmente, e um livro mais famoso dele é A Busca pela Ciência. Ele criou o UAU, né? Que diferente. Ele usou realmente essa expressão em livros, tal, que é a busca da excelência. E ele agora, esse último livro dele, mais recente, que é 2021, na pandemia, ele reforça assim, como é que a gente olha para o ser humano. E olha, ele está focado em resultado, tá? Não estamos falando de ser... Estamos falando de resultado. É olhar para o ser humano, e como você disse, para todos. Todos os que fazem parte ali do ecossistema, né? Eles que vão entregar o resultado. Esse era meu próximo ponto, Olegário. Você falou muito dessa questão de resgatar a humanização, né, das relações, e resgatar ali o ser humano, a sua importância que ele tem. Mas a gente tem visto também a tecnologia substituindo algumas funções humanas, né? Nas redes de lanche McDonald's, por exemplo, agora tem muitos totens, né, onde a pessoa faz ali o seu pedido de forma automática. Você acha que de alguma maneira isso, uma tecnologia parecida, enfim, chega no varejo farmacêutico e essas pessoas poderiam ser substituídas pela tecnologia? Olha, eu entendo que parte sim. Esse é uma grande discussão. Eu entendo que muitas atividades que pudessem ser automatizadas vai ser. É uma questão de competitividade. Quer dizer, velocidade e precisão. É natural, digamos. É natural. Assim como foi na Revolução Industrial, a energia elétrica, né, os benefícios que a gente tem do forno de micro-ondas, de uma máquina de lavar roupa, refeições prontas, enfim, tudo isso faz parte da nossa evolução, uma busca por conveniência. Agora, nós não podemos, de um lado, quando a gente tem muita tecnologia, o equilíbrio é como se fosse um pêndulo. O equilíbrio é auto-toque humano. Então, no mundo que a tecnologia vai ocupar, já ocupa muito espaço, vai ocupar mais, eu não tenho dúvida disso. Muitas coisas já são automáticas, muitas redes de farmácias, por exemplo, já tem o pedido eletrônico. Está aprimorando, está indo, mas já tem. Então, isso vai existir. Vai ter pessoas, e não todas, que vai ter momentos que vai preferir comprar no meio eletrônico. Comprar no e-commerce, pelo WhatsApp. Mas tem momentos, nós somos seres relacionais. Nós queremos nos relacionar, nós precisamos. Foi assim que, como seres humanos, nós evoluímos. Então, nessa linha tem espaço para o ser humano. Qual o desafio? Isso implica em ter novas habilidades. Então, a habilidade de... e não estou dizendo que a situação favorece, nós estamos num mundo polarizado. Geral, seja com as guerras ou no nosso dia a dia, mas está um mundo mais polarizado. Então, é muito importante aí o diálogo. Então, como é que eu vou praticar a empatia? Vou ouvir o outro, vou entender o outro antes de julgar. Então, essas habilidades, elas vão ganhar muito mais importância dentro das empresas. A outra é o desafio dos profissionais de qualquer área de serem letrados em dados. Porque nós vamos produzir, já estamos produzindo muitos dados. Aliás, nós estamos morrendo afogados em oceano de dados. Mas a gente precisa saber interpretar esses dados também, então, né? A primeira coisa é saber ler os dados, interpretar, saber comunicar com os dados, saber argumentar, ou seja, negociar com os dados. Então, eles também são importantes nesse processo. Extremamente importante. Aliás, até pela minha história, um profissional, tudo, dados para mim é a linguagem comum, porque cada um de nós percebe o mundo de um jeito, né? É a percepção. A gente lê o mundo de acordo com a nossa história, né? Vamos falar, a lente que eu olho o mundo é a nossa história, nossos sonhos, etc.
Agora, o dado traz algo objetivo ali. Ele sozinho também não é suficiente. Se a máquina vai automatizar tudo que não precisa pensar, o que as pessoas não podem agir como robô. E isso o robô vai fazer, mais barato e mais rápido. Por outro lado, entender as emoções, entender a necessidade humana, pelo menos por enquanto, é uma habilidade que cabe a nós. Então a gente vai combinar, eu estava lendo uma expressão, nesse livro que eu estava falando de inteligência artificial. Então eles chamam assim, a definição que eu vi no livro é a inteligência aumentada. Eu tenho a minha inteligência enquanto ser humano junto com a inteligência artificial. E se pôr várias pessoas aqui com a gente para conversar, eu tenho uma inteligência social. Quer dizer, eu vou encontrar soluções para as coisas. Então, na verdade, a gente vai combinar. Como a gente vai ter cliente em momentos diferentes, e nós somos clientes. Tem hora que a gente quer comprar, não quer falar com ninguém, que a gente quer rapidez, mas tem hora que nada mais prazeroso do que ir no lugar, conversar, interagir com as outras pessoas. É tanto que vários estudos acadêmicos, sérios, dizem o seguinte: o futuro do varejo está na experiência. Na experiência que é proporcionada no ponto de venda. Mas aquela experiência que seja memorável, porque alguém pode falar assim, não, experiência já tem, quando se tem o produto, a promoção, é verdade, ela já existe, mas a discussão do futuro é a experiência enquanto um produto. Que momento memorável que eu estou gerando lá, e isso é tipicamente humano. É aquilo que te faz sair da sua casa para ir até a loja. Lá. Porque senão, você colocou muito bem, dizer, o que me move para sair de casa? Senão eu compro pelo e-commerce. Agora, eu tenho, enquanto ser humano, essa necessidade de ir lá, de interagir com as pessoas. A gente aprende, troca ideias, vê outro ponto de vista, vê novidades. E tem compras que se tornam até eventos sociais, eventos memoráveis. É tanto que o extremo dessa defesa da experiência é a loja enquanto um teatro. Para ter esses momentos memoráveis, tipicamente humano. E quem compra, pensar ali no profissional de compras, ou na profissional de compras, ela precisa entender como é que esse produto se encaixa dentro da história que a empresa vai vender. Quem é o cliente, como vai vender, como vai abordar. Então, nós estamos no momento de uma grande transição, Lígia. Então, o desafio humano é enorme, mas as oportunidades também. Acho que é ter esse olhar, né, de conciliação entre interesses e objetivos diferentes, né? E respeitar cada um desses quesitos em cada um dos clientes. Né? Sim, porque o mesmo ser humano, e qualquer um que está nos ouvindo vai perceber, você, a gente tem momentos, ocasiões de consumo que são diferentes. A gente pode ir no ponto de venda porque é urgente, a gente pode estar com um filho que está com uma crise, a gente pode estar com cólica quando é pequeno, pode ter a pessoa que é cuidadora de um idoso, de uma idosa. São ocasiões de consumo diferente. Então, assim, a regra que tem não trate todo mundo igual, não trate as pessoas pela média. A média é uma invenção, ajudou muito até agora, mas nós, como seres humanos, não queremos ser tratados como mais um. Nós queremos ser tratados como únicos. Vale para a equipe, e vale também para os nossos clientes, vale para os fornecedores. Para a gente encerrar, queria pegar esse gancho do que você falou de que nós estamos mudando muito, né? Você acredita que isso se deve também ao momento de pandemia que a gente viveu? Essa mudança acelerou? Ela tem acontecido de uma forma mais rápida ou vai acontecer de uma forma mais rápida daqui para frente? Olha, a pandemia ela não inventou nada, ela acelerou, como você disse. E tem uma coisa importante que nos últimos anos a gente vem, enquanto sociedades, estudiosos, né, vem descobrindo, cientistas, que primeiro, no mundo dos negócios em particular, a gente tinha um conceito do homem ser tratado assim, o homem ser um ser econômico, ou seja, racional. Aí veio a ciência comportamental e falou, nós somos previsivelmente irracionais, ou seja, nós temos um componente importante que é a emoção.
Então a gente combina emoção com a razão na hora da gente tomar decisões. Não dá para falar que a gente é só racional e não dá para falar que a gente é só razão. Razão ou só emoção. É uma combinação. Claro que tudo entra pela emoção. Então a emoção tem um papel importante e hoje a gente já aceita essa emoção, é tanto que as empresas já começam a discutir a espiritualidade dentro das organizações, que é tipicamente humano, era algo que por vezes estava restrito à religião. Mas a espiritualidade hoje é o respeito ao próximo. Então essa é uma mudança que está acontecendo na sociedade, onde a espiritualidade é discutida. Não como religião, mas eu observar o próximo e respeitar como um ser único. Então essa mudança vai vir. A pandemia sim acelerou isto, porque a gente conviveu com a morte mais de perto, com medo, com uma incerteza extrema, tudo novo ali para a gente. Então isso, de algum momento, de alguma forma, acelerou esse nosso desafio humano, de falar, eu tenho um ser humano do outro lado, né? Eu perdi entes queridos, eu fiquei com medo de ir para o trabalho. Imagina quantos heróis anônimos na farmácia, que tinha que estar lá na loja para atender as pessoas, mas que angústia, que medo que estava esse ser humano. Assim, se eu pegar a Covid, imagina o começo, né? Vou passar para minha família, é o ônibus, é uma série de situações que... Muitas vezes ele tinha que dar respostas também para esses pacientes que ele não sem tinha saber. E ele tinha que proporcionar conforto. Isso a tecnologia não faz, isso é tipicamente humano. Olegário, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, trazer essas informações tão relevantes para a gente refletir, né, e saber também para que rumo a gente quer ir enquanto ser humano, enquanto empresários, né, nos nossos negócios também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos lá, em tempo de alta tecnologia, alto toque humano. Né? A gente precisa sim, no mundo mais ansioso, depressivo em alguns momentos, como que a gente cuida dos nossos pensamentos e ter uma postura mais positiva para apoiar o ser humano. Afinal de contas, Lígia, ninguém gosta de estar do lado daquele que só reclama, né, da vida. Não. Precisa de um pouquinho mudar o disco, precisa mudar o discurso. Precisa mudar o discurso. Precisamos ter uma postura, não de falar que não tem problemas, mas ter uma abordagem positiva diante das situações. Fazer escolhas melhores, Fazer escolhas melhores. Obrigado, Olegário. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigada a você também pela audiência. Até o próximo episódio.